Que bom que você está aqui, que bom que podemos nos encontrar mais uma vez para meditarmos na Palavra de Deus, para pensar no que ela fala conosco. Eu gostaria de lembrar a você da importância deste encontro semanal. Este mês nós vamos pensar sobre 4 aspectos do nosso relacionamento com Deus. Hoje vamos pensar sobre o amor, depois sobre a fé, sobre o ânimo e sobre a coragem. Quero convidar você então a ir somando estas informações, estas meditações para construirmos uma espiritualidade mais segura, mais madura para cada um de nós. Quero lembrar também a respeito das nossas programações. Todos os dias nós nos encontramos para orar. Há um grupo da nossa igreja reunido no Meet de segunda, terça, quinta e sexta. Às quartas-feiras temos esta meditação. Esta próxima sexta-feira, dia 4 de março, os homens do reino se reunirão para pensar sobre a inteligência do líder servo. Quero convocar você, que é homem, a participar deste encontro. E as minhas queridas irmãs a incentivarem seus filhos, maridos, irmãos, pais a participarem. É um tempo de conversa, é um tempo também de meditação mais específica a respeito das demandas masculinas para este tempo. Mas nós estamos nos reunindo e nos esforçando para isso. A inteligência do líder servo. No dia 12 de março se reunirão as mulheres de valor. O primeiro encontro do ano, às 15 horas, sábado às 15 horas, será o primeiro encontro do ano e será uma ocasião especial. Então também quero convocar agora minhas queridas irmãs, se você é mulher, para participar deste encontro. E a você, meu querido irmão, que tem esposa, que tem filhas, que tem irmã, que tem mãe, ajude, facilite, incentive para que elas participem também. E no dia 16 de março, uma quarta-feira, nós vamos celebrar um ano de oração. Desse grupo que tem se reunido durante esse período, mais de 60 pessoas participaram deste encontro de oração pelo Meet. O que nós vamos fazer não é celebrar porque nós conquistamos ou alcançamos um ano de realização deste encontro. Nosso desejo é celebrar um ano de oração pensando no que foi que nós aprendemos neste último ano. Todos nós aprendemos a orar, como eu disse, desde o primeiro dia que aceitamos a Jesus, recebemos esta orientação. Você precisa orar todos os dias, você precisa falar com Deus. Então, quando fazemos isso, podemos dizer até que somos servos inúteis. Fizemos apenas o que nos foi mandado. Por isso, não estamos celebrando porque nós conquistamos esse tempo de oração, mas estamos celebrando o que Deus nos ensinou neste último ano de oração, diante de tanta luta, de tantos momentos difíceis promovidos pela Covid. Nós queremos agora sentar um pouquinho, adorar ao Senhor, exaltá-lo, porque Ele esteve conosco, Ele nos guardou, Ele nos dirigiu e Ele está presente entre nós. Então esse é o nosso desafio. Temos aí então esses 3 encontros importantes, o HDR dia 4, sexta-feira, a Mulheres de Valor dia 12, sábado, às 15 horas, e no dia 16, quarta-feira, às 20 horas, um encontro aqui na nossa igreja. Todos estes encontros presenciais. Quero convidar você a participar, a se valer dessas programações que a igreja tem proporcionado. Isso vai abençoar a sua vida, isso vai fazê-lo crescer, isso vai fazê-lo crescer no relacionamento com o seu Deus, no relacionamento com seus irmãos. Você será um servo melhor, um discípulo de Jesus, uma discípula de Jesus melhor. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de nos encontrarmos aqui, de termos esta ferramenta, de separarmos, ó Deus, este tempo. Quero te agradecer pela vida de cada pessoa que está participando neste instante, ó Deus, e te pedir que o teu Santo Espírito, em primeiro lugar, vá ministrar a tua paz nestes corações, que eles sintam-se agasalhados, envolvidos, ó Deus, pela paz que excede todo entendimento,
que guarda a mente e o coração. Quero te pedir, ó Deus, que também eles sejam infundidos, ó Deus, de fé, de amor, de esperança, que eles possam receber a direção que vem da Tua palavra, que cada frase, que cada texto lido, que cada oração, que cada cântico, ó Deus, fale ao coração, fale à mente, faça iluminar, ó Deus, a Tua vontade para estas pessoas. Nós te agradecemos porque o Senhor jamais nos despede vazios da Tua presença. Nós nunca saímos ainda carentes, ó Deus, quando o buscamos. Nós te louvamos por isso e te agradecemos, ó Deus, desde já, por tudo que o Senhor vai fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, prepara o seu coração, nós já vamos meditar na palavra de Deus. E hoje, como eu disse, pensando sobre o amor, a importância do amor no nosso relacionamento com Deus, na nossa espiritualidade. Que Deus te abençoe. Viva a compaixão. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Gálatas 2:20 nos diz isso. A escolha do tema da campanha de missões mundiais para 2022 está diretamente ligada ao momento em que a humanidade viveu nesses últimos 2 anos. Lidar com a pandemia de Covid-19, que nos trancou em casa, nos afastou das pessoas queridas e nos fez enxergar a morte mais de perto, nos levou a pensarmos menos em nós e mais em Cristo. E enxergamos como Deus opera milagre em nosso cotidiano, no nosso meio. E o que é viver a compaixão, se não vivermos em favor do próximo? No final da sua carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu: "Sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus." Sim, Gálatas 6,17. É impossível viver a compaixão de Cristo sem ter suas marcas em nossas vidas. Paulo as teve. Agora é nossa vez de carregarmos as marcas de Jesus em nossas vidas. O dicionário nos diz que compaixão significa compreender o estado emocional de outra pessoa. O sentimento de compaixão está associado a um desejo de aliviar ou minorar o sofrimento de alguém, bem como demonstrar especial gentileza para com aqueles que sofrem. Ou seja, é um sentimento que nos leva à ação de ajudar. Quando vivemos a compaixão de Cristo, o serviço vem naturalmente e as pessoas se abrem para o Evangelho. A compaixão é uma das principais características de Cristo evidenciada na Bíblia. A compaixão era o que movia Cristo às multidões, como em Marcos 6,34. Pois Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles. E assim como um vírus, a compaixão também é contagiosa. Mas ao invés de levar ao fim, a compaixão produz vida. É como se para cada gesto de compaixão, 10 vidas fossem transformadas para a glória do Senhor e cheias de compaixão numa multiplicação infinita. Ao caminhar com Cristo, os discípulos tiveram suas próprias características transformadas. Eles passaram a ser mais sensíveis às necessidades daqueles que os cercavam. Jesus, como nós bem sabemos, é onisciente. Ele sabe de tudo o que precisamos e seus seguidores, de certa forma, passam a desenvolver a sensibilidade de perceber o que os outros necessitam. Em Marcos 6, 34 a 36, diz que já era tarde e por isso seus discípulos se aproximaram dele e disseram: "Este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer." Jesus se compadeceu daquilo que era espiritualmente necessário. Mas os discípulos se compadeceram do que era físico, pois ainda não tinham todo o entendimento daquilo sobre o qual Jesus sempre compreendeu. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eles eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas.
Talvez hoje você não possa demonstrar sua compaixão por pessoas de outros países de forma presencial, assim como têm feito os missionários de missões mundiais. Mas você pode concretizá-la através de suas ofertas e orações. Ou quem sabe falando a outras pessoas com grande amor pela obra missionária. A sua demonstração de compaixão pelo próximo pode mobilizar muitas pessoas. Em cada situação, Deus nos traz uma lição. E na pandemia não foi diferente. Aprendemos que para viver a compaixão fora de casa, temos que vivê-la dentro de casa primeiramente. Ao longo desta campanha, você e sua igreja serão motivados a viver a compaixão de Cristo de forma prática, amando e servindo ao próximo. É tempo de deixar Cristo viver em você. Viva a compaixão. Um dos líderes religiosos, depois de acompanhar os debates e perceber como Jesus era incisivo em suas respostas, fez uma pergunta: qual é o mais importante de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro em importância é o seguinte: ouça, Israel, o Senhor seu Deus é único. Ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças. E o segundo é: ame o próximo como a você mesmo. Não há nenhum outro mandamento que se compare a esses. Um líder religioso disse: que resposta maravilhosa, mestre! Tão lúcida e precisa. Deus é único e não há outro. Devemos amá-lo com toda paixão, inteligência e forças e amar ao próximo como a nós mesmos. Isso é melhor que qualquer oferta ou sacrifício. Quando Jesus percebeu como aquele homem era sábio, comentou: você está quase lá, quase no reino de Deus. A partir daquele momento, ninguém mais ousou fazer perguntas a Jesus. Quero pensar com você a respeito do amor. Conforme as palavras de Jesus, esta é a maneira correta de se relacionar com Deus. Em suas palavras, nós devemos amar ao Senhor com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e com todas as forças. É importante que a gente compreenda que um dos grandes desafios de todo ser humano, da filosofia, da psicologia, da sociologia, é definir o que é o amor, como ele se manifesta. Na realidade, a palavra de Deus nos demonstra que amar é sempre um fato, é sempre um ato. E quando nós pensamos a respeito do amor, eu gostaria de pensar nesse mês a respeito destes sentimentos, deste tipo de relacionamento que precisamos ter com o nosso Deus. O primeiro e mais importante é exatamente o amor. É preciso compreender que o amor sempre compreende a singularidade do objeto amado, do alvo do seu amor. Quando nós pensamos naquilo que Jesus está falando, ele relembra a Israel de um mandamento do Antigo Testamento. Por isso ele cita: ouve, ó Israel, ouça Israel, o Senhor, o seu Deus, é único. E talvez o grande desafio do nosso amor, ou do amor no nosso relacionamento com o nosso Deus, é perceber a singularidade deste relacionamento, porque o objeto do nosso amor também é singular. Não há outro Deus conforme a palavra de Jesus, conforme ele nos ensina. Portanto, o relacionamento que mantemos com ele e este amor que devotamos a ele é um amor singular. Não pode ser devotado a mais ninguém. Ninguém pode dividir este amor com Deus. É interessante que durante todo o Antigo Testamento, ou durante todas as páginas da Bíblia, nós encontramos Deus questionando o amor do seu povo. Em algumas ocasiões, sentindo-se como um marido traído, porque Israel vai atrás de outros deuses, devota o seu amor aos ídolos
e esquece que Deus é único e que esse amor que é dado a Ele não pode ser dividido com mais ninguém. Esse é um dos aspectos mais importantes, compreender a singularidade do amor que devotamos a Deus, porque o Deus a quem adoramos, a quem amamos, Ele é único, não há outro semelhante a Ele. É importante pensar também que esse amor que Jesus chama a atenção como singular é um amor também que é inclusivo, no sentido de que ele deve envolver todas as áreas da nossa vida, todos os momentos do nosso caminhar, todos os recônditos da nossa alma. Isso significa que o amor a Deus, que é único, ele também vai envolver cada área da minha vida. O amor a Deus define o amor que eu tenho para com a minha esposa, para com os meus filhos, para com a família, para com o trabalho que eu realizo, para com os irmãos que eu conheço, para com o mundo no qual eu vivo. O amor de Deus passa a ser um padrão e o amor que eu devoto a Deus passa a ser um padrão também em todos os relacionamentos. É assim que nós encontramos várias personagens bíblicas lembrando ou manifestando um tipo de amor a Deus todo especial. Quando a gente pensa na história de Davi, por exemplo, aquele menino ainda sem corpo de guerreiro, incapaz de vestir a armadura que lhe entregavam, ele é aquele rapaz que tem um sentimento, um amor a Deus que ultrapassou todas as condições e também ultrapassou toda a vontade, todo o sentimento dos outros soldados. É ele que fica indignado com as provocações de Golias, o gigante. Ele que pergunta quem é esse homem que está afrontando, ele chama de incircunciso, né? Quem é esse incircunciso que está afrontando os exércitos do Deus vivo? E quando ele é questionado por Saul, ele diz: eu vou lutar com este homem que está afrontando o exército do Deus vivo. Nós encontramos este amor que simplesmente se entrega, este amor que extravasa, este amor que não mede as condições, as circunstâncias para poder expressar-se para Deus. Não é à toa que quando Jesus vai falar com Pedro, aquele Pedro magoado, com remorso talvez, arrependido de ter negado a Jesus, com baixa autoestima, com uma baixa autoestima, é Jesus que vem cobrar-lhe apenas algo, apenas uma coisa. Você me ama, Pedro? É isso que importa. Porque se você me amar, você vai fazer exatamente como Jesus está dizendo aqui. Você vai se devotar a Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e com todas as suas forças. O amor não é somente um destes aspectos, mas ele engloba todos eles, em tudo este conjunto de forças, esse conjunto de sentimentos, este conjunto de certezas, esse conjunto de forças que impulsionam a ação. A paixão não exclui a inteligência e a fé não exclui a força. É interessante esse jogo de palavras que Jesus utiliza, porque nós pensamos exatamente isso, que os sentimentos vão eliminar a razão, a inteligência, ou que alguém que utilize a inteligência, a sua razão para amar a Deus, não possa ser tomado por sentimentos, por esta paixão arrebatadora pelas coisas de Deus. Aliás, um dos momentos mais gostosos que existem na nossa vida, pelo menos da minha parte, é quando você está lendo, acompanhando o raciocínio daquele autor e de repente o seu coração é tomado por um sentimento, por uma alegria, por um vislumbre
que te faz inclusive chorar diante daquilo. Tão emocionado você fica. Você vai se lembrar, nós comentamos recentemente a respeito daqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús e que sentiam seu coração queimando, ardendo, quando tinham as Escrituras expostas por Jesus. E esta é uma experiência que podemos experimentar também, ou repetir em nossa vida, melhor dizendo, quando nos debruçamos sobre a palavra para estudá-la e o nosso sentimento, o nosso coração é tomado por este sentimento de alegria. As nossas lágrimas vêm aos olhos porque nós descobrimos e mais uma vez somos tomados por aquelas certezas que a palavra de Deus nos traz. Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus quer nos dar mais uma chance, Deus quer nos infundir de poder para realizar a sua obra, para vencer as nossas próprias limitações e circunstâncias adversas da vida. Este amor que tanto envolve a paixão como a inteligência, a razão, porque é um amor que toma todo o nosso ser. Ou quando ele utiliza toda a fé e toda a força. Como nós trabalhamos de maneira dicotômica, não é? Ou a pessoa tem fé e ela fica sentada esperando que as coisas aconteçam, ou ela tem forças e então ela sai atropelando tudo porque ela está com fé e ela vai realizar todas as coisas. Não é necessário isso. Quando nós amamos, nós sabemos o tempo certo de esperar o que Deus vai fazer e o nosso amor a Deus nos traz esse discernimento a respeito de como Ele vai agir. Também o amor nos faz agir e fazer coisas que estão para além daquilo que as pessoas esperam. É o que nós vemos em Davi, como nós citamos, aquele menino tomado de um sentimento profundo por Deus e não compreendendo por que ninguém fazia nada diante das afrontas do gigante. Ele vai e realiza algo, ele se entrega, ele coloca a sua vida em risco porque ele quer defender os exércitos do Deus vivo. O amor é assim. E a gente costuma encontrar pessoas na nossa caminhada que quase dá uma inveja do amor que essa pessoa tem por Deus. Quando você percebe assim que essa pessoa ama tanto a Deus, que ela já leu dezenas de vezes a Bíblia anualmente. E a gente fica assim, poxa, mas eu não tenho tempo. E no fundo a gente tem preguiça de ler a Bíblia e nós encontramos alguém que ama tanto a Deus, que ele não abre mão de ler a sua palavra diariamente. E ele faz isso não é para ficar contando quantas vezes ele fez para te humilhar. Ele faz isso porque ele ama a Deus. E a gente olha para nós, para si mesmo e fica assim, eu preciso melhorar, eu preciso manifestar este amor de uma maneira diferente a Deus. Encontramos pessoas que buscam a santificação na sua vida e de uma maneira inteligente. Não estou falando de pessoas que acabam desvirtuando o Evangelho por causa disso. Pessoas que, com inteligência, buscam maneiras, inclusive detalhadas, de cumprir ou de manifestar esse amor a Deus. Conheço pessoas que têm a disciplina de diariamente separar um tempo para amar a Deus, orando e estudando a sua palavra, meditando, gastando tempo com isso. Sim, ele trabalha, bate cartão, tem responsabilidades, estuda e tem família e tem contas para pagar e tem atividades na igreja, mas ele tem essa disciplina. E sabe quando você percebe assim, poxa vida, minha vida é tão indisciplinada, porque eu estudo demais, porque eu trabalho demais, porque minha família dá trabalho demais, porque minha igreja me cobra demais. E a gente descobre que no fundo, falta-nos talvez essa inteligência para poder amar a Deus e colocar e organizar todas as coisas na nossa vida. Talvez falte paixão para a gente atropelar às vezes algumas coisas que estão, como diz o escritor aos Hebreus, atrapalhando a nossa corrida,
a nossa caminhada na direção de Deus. É verdade, o amor é assim. O amor faz coisas tão grandiosas que só quem ama é capaz de fazer. E o amor também se preocupa com coisas tão pequenas que só quem ama é capaz de perceber. Que o nosso amor seja assim, que quando ouvimos Jesus dizer, olha, o seu amor vai ser medido assim, a sua religiosidade, a maneira como você se relaciona com Deus tem uma medição, tem um medidor. E é assim, ame o Senhor, o seu Deus, com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência, com todas as forças. Perceba-o como único Deus, a singularidade desse Deus. E quando você perceber isso, você vai ver brotar do seu coração esta paixão que faz a gente caminhar na sua direção. Você vai ver, quando você perceber assim, compreender a singularidade de Deus, que não há outro Deus fora dele, que tudo fora dele é ídolo que não entrega o que promete. Você vai ver a importância de se esforçar para poder manifestar esse amor a Deus, essa força que nos move, essa força que nos faz decidir, essa força que nos faz crer, esta força que nos faz compreender quem é Deus. Eu queria convidar você a pensar a respeito do seu amor a Deus. Não temos dúvidas do amor de Deus. A Bíblia diz que Ele já provou o seu amor por nós quando Cristo morreu, quando nós ainda éramos pecadores. O seu amor está provado. Sempre fica o nosso lado. Cada vez que dermos um passo na direção de Deus, nós vamos encontrar sempre um Pai amoroso, de braços abertos, nos aguardando retornar para o seu aconchego. Eu queria convidar você a fazer essa pequena reflexão dessa semana a respeito do amor. Eu estou amando a Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência, com toda a força, porque é isso que interessa. E se eu amar a Deus dessa maneira, eu vou conseguir amar o meu próximo, como amo a mim mesmo. Eu vou conseguir colocar o meu ego no lugar certo. Eu vou conseguir viver esta alteridade, essa capacidade de enxergar o outro, as suas necessidades, a sua misericórdia. E veja que como é importante isso, colocar Deus no lugar certo, para que eu e o próximo também possamos estar no lugar certo. Se nós tiramos Deus dessa singularidade, se nós não devotamos a Deus este amor que só Ele é digno, nós invertemos esta pirâmide, nós invertemos as coisas e distorcemos o amor. Já não será mais amor. Mas se amamos a Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, assim vamos amar também e da maneira correta o próximo como amamos a nós mesmos. Que grande desafio, mas possível. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo quando ele dizia assim que o amor, ele não desiste. O amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe, não tem mente soberba, não se impõe sobre os outros, não age na base do eu primeiro, não perde as estribeiras, não contabiliza os pecados dos outros, não festeja quando os outros rastejam. Ele tem prazer no desabrochar da verdade. Tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor. Nunca olha para trás, mas prossegue até o fim. O amor nunca morre. Que seja assim na sua vida e na minha. Fecha os teus olhos. Deus querido, nós te agradecemos porque o teu amor foi provado na cruz do Calvário por nós. E nós te pedimos, ó Deus, que no nosso relacionamento contigo seja despertado em nós um amor cheio de gratidão,
de espanto, ó Deus, diante de tão grande amor que o Senhor tem por nós. Que nós sejamos capazes de amá-lo com todo o nosso ser e assim manifestar este amor ao mundo. Nós queremos te pedir a tua graça sobre nós, que o teu Santo Espírito venha nos ensinar, ó Deus, a nos amar uns aos outros, como o Senhor nos amou, a sermos esta marca, a termos esta marca em nossa vida de que somos os teus discípulos. Ó Deus, permite. Desvenda os nossos olhos, dá-nos força, ó Deus, para vencermos as nossas limitações e pecados por amor a Ti, como uma resposta de amor ao amor que o Senhor manifestou por nós. É a nossa oração no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar teu santo nome. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que essa união nunca falte para nós. So